Gente, vamos aproveitar que estamos todos vibrando no mesmo ponto, desejando, com os nossos pensamentos e as nossas emoções conjugadas, para que possamos elevar cada vez mais os nossos pensamentos e as nossas emoções até o Pai, agradecendo a Ele toda a oportunidade que nós temos recebido ao longo da nossa encarnação, a oportunidade de ter conhecido a doutrina dos Espíritos, a oportunidade de estarmos juntos estudando uma obra tão importante, que detalha para nós o mundo espiritual. Te agradecemos por aqui estarmos encarnados, te agradecemos a todas as provas e expiações. Te rogamos, Senhor, pelos países em guerras, que a nossa prece e vibração, ela possa, somada a tantas outras, levar um pouco mais de paz, de lenitivo a esses corações que sofrem tanto, e principalmente aos dirigentes dos países, para que eles possam ter mais misericórdia e amor pelo próximo. Obrigada por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Nós vamos hoje... O Marci, eu não sei, aqui a gente... Não sei, eu mexi aqui nas configurações. A minha também está dizendo que eu não tenho autorização para abrir minha câmera. Pronto, e agora? Vê se vocês conseguem abrir, por favor. Agora sim, Pronto. a minha também estava sem autorização, obrigada. Tá bom, nada, gente. Só vou pedir a vocês para desligarem os microfones, só usar quando vocês forem fazer perguntas, por gentileza. Porque senão Boa fica noite. pra gente fica um falatório danado, tá? Boa noite a todos, boa noite, Lorena. Obrigada, boa noite. Estou chegando aí devagarinho. Gente, hoje, o nosso capítulo, a gente vai tentar fazer o 4 e 5, se a gente não conseguir, faz o 4 e parte do 5, enfim, a gente vai ver o que a gente consegue essa noite. Mas o título do capítulo dessa noite, que é o capítulo 4, Ante ao Serviço, a gente vai começar a ver o desenrolar dessa reunião mediúnica, e aí vamos ver como é que ela vai começar a se comportar, a se formatar, né? Bom, o André Luiz, ele começa colocando assim que 2 enfermos, uma senhora jovem e um cavalheiro idoso, custodiados por 2 familiares, transpuseram um umbral localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. São doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Bom, ali a gente tem que compreender que foi a entrada dos encarnados. Antigamente, lá no tempo, ainda nos primórdios do espiritismo, no Brasil, a gente, talvez muitos aqui não saibam, mas as reuniões de desobsessão eram feitas em público. Então, por exemplo, se eu colocasse o meu nome na mesa de desobsessão, eu poderia assistir à desobsessão. Hoje não se faz mais isso porque o choque, o trauma das pessoas que participam dessa reunião e que não são os trabalhadores, mas sim os doentes que solicitam o amparo da desobsessão, muitas vezes as pessoas ficam muito chocadas, as pessoas ficam muito impressionadas. Então, hoje não se faz mais dessa forma, tá? O círculo magnético é porque a gente viu já numa outra aula, que é o que se encontra, que é feito, um médium é ligado ao outro e a espiritualidade fica por trás, fazendo um outro círculo de proteção, porque, na verdade, a reunião é toda coordenada pelo mundo espiritual, ok? E aí, sim, depois que os encarnados entraram, ficaram longe da mesa mediúnica, logo após um colaborador do nosso plano, né, um espírito, franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da Assembleia formando legião. Esses espíritos que entraram, nem todos vão dar comunicação nessa mesa de desobsessão. É importante compreender isso para aqueles que nunca participaram de uma mesa. Muitos, às vezes, são levados ali só para escutarem o que se passa, e, às vezes, o simples fato deles escutarem a doutrinação que é feita pelos irmãos que estão sendo atendidos, muitos deles, às vezes, já melhoram a sua ambiência espiritual, se sentem melhor,
e conseguem perceber a ajuda do mundo espiritual e são direcionados, então, pelos companheiros desencarnados a postos de socorro ou mesmo a colônias espirituais da onde eles vieram antes de encarnar, né? E aí eles são levados para lá para dar seguimento evolutivo. Mas é só para vocês compreenderem, tá? E aí o Aulus vai começar a dar uma série de esclarecimentos dentro dessa reunião. 2 enfermos, uma senhora jovem e um cavaleiro idoso. A gente já repetiu isso, né? Então vamos lá. Esclarecimentos dele. Depois eu apago esse slide. E aí o Aulus vai falar sobre são almas em turvação mental. Uma coisa que está turva, uma água turva, é uma água que está suja, né? Então, uma coisa que está turvado, se tem um turvamento mental, você não está raciocinando, você não está vendo as coisas com clareza. Então, são almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas das instituições e que se desligam delas quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas nas palavras dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Então, essa reunião vai ter uma parte também doutrinária, pelo que a gente está compreendendo ali. Mas o que vai acontecer? Numa reunião pública nossa, também vão ser levados espíritos que não vão dar passividade, mas eles vão aproveitar-se da palestra que o orador ou o palestrante espírita está pronunciando, está fazendo naquele ambiente. Então, se aqueles a quem eles estão vinculados, né, se os desencarnados que estão vinculados em algum daqueles encarnados que estão participando da reunião doutrinária, eles vão poder se beneficiar muito se a quem eles estiverem ligados, eles começarem a se modificar. Olha a nossa responsabilidade quando a gente vai a uma reunião pública, que às vezes a gente fica lá na reunião pública pensando o que vai fazer quando chega em casa, enquanto que a gente deveria estar aproveitando a palestra para se renovar, para se reciclar. Então, vamos lá. Modificando o centro mental, né, o campo mental deles, daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades vêm-se com que despejadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoa, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Então, olha só, vamos supor que esteja um obsessor ligado em mim, vai ser uma ligação mente a mente, porque a obsessão também, a base da obsessão é uma ligação mente a mente. Aí imagina que eu estou lá na reunião pública e eu agora começo a dar bastante atenção ao que o orador está falando, eu me interesso por aquela palestra, né? Me interesso e começo a pensar, a modificar o meu tom vibratório, o meu pensamento, a minha mente abre, eu começo a sair um pouco também dessa turvação mental. O que acontece? Automaticamente, pela física, os desencarnados perdem o vínculo com a gente, porque a gente começa a ir para uma outra sintonia, e aí a veiculação, né? Aquilo que me ligava, que era a sintonia mental aos meus obsessores, por eu estar mudando agora de pensamento, essa ligação, ela é desfeita. E aí, esses espíritos, então, ficam ali, desligados, e a espiritualidade, às vezes, aproveita para levá-los até os postos de socorro ou mesmo colônia espiritual. Então, vamos lá. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como se estes, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa, famintas de maiores esclarecimentos. Então, as que estão desligadas, umas fogem apavoradas, porque não querem mudanças, né? Outras, além de fugir, pensam assim, tem problema não, quando ele sair daqui, eu vou começar a novamente fazer ligação com ele.
E aí vai ser fácil, né? E outras ficam aturdidas, perdidas, e aí a espiritualidade consegue, muitas delas, trabalharem e conduzirem. Ficou para todos vocês? Então, beleza, então vamos seguir. Agora, Hilário e Aulos. Mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Mas esse Hilário não é mole, né? Ele quer saber se em outros templos religiosos é assim também, né? E aí o Aulos responde, sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito, sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardando o objetivo da elevação moral. Então, veja bem, se o palestrante está bem sintonizado, preparou bem o tema, está bem conectado com a espiritualidade, a palavra tem poder. E ela vai influenciar, porque a palavra tem um poder magnético. E ela vai influenciar não só os que estão ali encarnados, mas também os que estão desencarnados vão poder se beneficiar. Isso se o palestrante estudou, se o palestrante mergulhou, se o palestrante está bem conectado, né? Então, aqui ele está se referindo, Aulos, à responsabilidade de quem faz uso da palavra, né? Se está fazendo muito bem feito ou não. Num livro do André Luiz chamado Endereços da Paz, num capítulo intitulado 18, a palavra, olha, tirei só um trechinho, né? André Luiz fala assim, a palavra é a bússola de nossa alma, onde estivermos. Bússola é uma coisa que vai me nortear, vai me dizer qual o caminho que eu vou seguir. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que nos abre as portas do coração, as fontes luminosas da vida ou as correntes de morte, né? Então, a palavra é uma energia criadora, nós precisamos empregar uma direção essa energia criadora, uma direção espiritual, né? Porque ela tem uma consequência, né? Nós vamos ter uma responsabilidade em cima das nossas palavras. Então, precisamos ver se aquilo que falamos está repleto de conteúdo evangélico, está repleto de conteúdo moralizador, porque palavra, ela é uma energia criadora, e ela tem uma direção espiritual. Então, veja bem, se eu estou desequilibrado e falando em público, eu vou também, de uma certa forma, ajudar nos desequilíbrios daqueles que estão sentados ali buscando a palavra. Então, é André Luiz, de novo, falando não só da palavra que é articulada pelo orador espírita, mas a palavra que nós articulamos no dia a dia, nas conversas do nosso dia a dia. Estamos usando bem a nossa palavra para elevar, ou estamos usando a nossa palavra para direcionar as pessoas para os abismos? É preciso a gente refletir o uso que a gente tem feito da palavra. E volta, então, o áudio. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Por quê? Olha só, se o orador, a palavra dele está cheia de fé, cheia de esperança, falando verdadeiramente das leis de Deus, não só com a razão, mas com o coração, ligado com o coração, aqueles que estão ali, tanto encarnados quanto os desencarnados, vão naquele instante começar a fazer uma sintonia mais elevada, e aí vão se desligar as tomadas mentais que ele colocou ali, né? É uma metáfora, as tomadas mentais que estavam todas ligadas lá na obsessão. Os processos obsessivos poderão ser desligados. Olha que interessante. E quanto que nós vamos poder auxiliar e também ser auxiliado. Então, vamos mais um pouquinho para frente. É uma metáfora. Tomadas mentais representam os pontos de ligação entre espíritos perturbados e encarnados, são os processos obsessivos, né? Sustentados por hábitos e pensamentos negativos. Então, se a palavra do orador
tiver a razão e a emoção conjugada, ela vai ajudar a fazer o desligamento dessas tomadas mentais. Expositores da palavra, ao transmitir ensinamentos elevados, eles ajudam a cortar essas conexões, libertando consciências de influências inferiores. E os princípios libertadores são as ideias renovadoras do Evangelho e da doutrina espírita que iluminam e transformam o campo mental, né, tanto dos encarnados quanto os dos desencarnados. E ainda é a Aulos que continua fazendo esses seus esclarecimentos. Em razão disso, as entidades vampirizantes, vampiro é aquele que nos suga as energias, nesse caso aí ele está falando dos processos obsessivos, porque nos processos obsessivos há uma sugação de energia vital, né? Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. O que acontece? Quando o orador está com a palavra elevada, e os obsessores estão ali presentes também, junto com aqueles encarnados que foram buscar, muita gente cai no sono durante a palestra. Eu que sou oradora, já cansei de ver gente dormindo na palestra, né? Então, assim, às vezes não é porque o que a gente está falando está chato, mas é porque o obsessor está magnetizando, está envolvendo com seus fluidos, né, e leva a pessoa a um sono. Então, a gente precisa compreender que esse sono durante a palestra pode não ser nada bom, pode ser um momento em que a espiritualidade inferior está me impedindo de receber ensinamentos mais elevados para que eu possa me modificar e me libertar de processos obsessivos. Então, vamos lá. Aspecto físico, sono é uma necessidade natural nossa, sem dúvida nenhuma. Pode ser que algumas pessoas durmam por cansaço, porque tem gente que acorda muito cedo, né? Muito cedo. Eu me recordo de uma casa espírita que eu fui tarefeira durante muitos anos. Havia lá um senhor que ele acordava muito cedo, ele trabalhava no Rio, então 5 horas da manhã ele já estava descendo para o Rio. Gente, 5 horas da manhã descendo para o Rio. Que horas que essa pessoa acorda? Né? Então, quando chegava na palestra espírita, 8 horas da noite, ele tinha sono físico pelo cansaço. Sabe o que ele fazia? Ele ia em pé, lá para trás, no final das cadeiras, ele ficava em pé sem se encostar em lugar nenhum, porque ele falava assim, quando a gente não está encostado nenhum, o medo de cair é muito maior, então a gente não pega no sono de jeito nenhum, ele falava assim. Então era comum a gente ver ele se levantar e ir lá para o fundo e não ficava encostado em lugar nenhum, não. Ele cruzava os braços, já avisava a gente, ó, não é nada, é um cansaço físico de quem acorda muito cedo, mas que eu não quero dormir durante a palestra, né? Então, ele era uma pessoa que disciplinada, né? Tinha que trabalhar a gente tem, não é opção, é necessidade, né? Então, pode ser cansaço para uma rotina intensa, ou problemas de saúde podem levar ao adormecimento sem relação direta com falta de disciplina, sim. Mas o que ele fazia? Eu já estou dando a dica para vocês, bateu um soninho, levanta da cadeira, vai lá para trás e não encosta em lugar nenhum, fica, porque ninguém vai dormir em pé sem se segurar em lugar nenhum, que sabe que pode cair de cara no chão. Né? Isso ele fez, eu sempre me lembro muito dele, né? Ele hoje já está até desencarnado na parte espiritual, deve estar escutando eu falar isso, está rindo. Mas ele fez muito isso durante as reuniões. Aspecto espiritual, que é o que o André Luiz está falando aí, e outros também autores falam, que são entidades perturbadas que podem nos envolver com seus fluidos entorpecentes, né? Hipnóticos, e que faz a gente dormir para a gente não assimilar aquele conteúdo renovador que poderia estar nos modificando e cortando os vínculos com a obsessão. Então, gente, disciplina, disciplina e disciplina, né? Aspecto psicológico, a falta de hábito, de concentração e vigilância mental também contribui. Nesse sentido, pode ser vista como uma forma de indisciplina, mas não necessariamente voluntária. Então, se a gente vê que vai dormir, um conselho que eu dou para vocês, seja por qual desses 3 aspectos, fique em pé lá atrás e fica tentando se concentrar. Porque uma pessoa em pé não vai ter vontade de dormir, porque sabe que pode cair. Então, vamos lá. Espíritos presentes, né? Até fiz essa imagem aqui, bem tenebrosa, né? Estavam esses espíritos que foram levados, lembra que depois que os encarnados entraram,
eles, no plano espiritual, liberaram vários desencarnados para entrarem, né? Nós começamos essa narrativa. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Então, essa imagem mostra bem, né? Esses fluidos espessos que nós estamos envolvidos, não é porque alguém nos deu isso aí são as entidades desencarnadas. Elas não estão assim porque alguém as envolveu com fluidos espessos. Porque quando o perispírito está opaco, uma das propriedades do perispírito, que é a luminosidade, e quando um espírito não tem essa luminosidade, isso demonstra que ele tem pouca evolução espiritual. Então, essa psicosfera aqui que os envolve é produto da pouca evolução espiritual desses espíritos desencarnados. E aí ele continua. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos como se estivesse ainda na carne. Então, apresentavam determinadas enfermidades como se eles estivessem aqui encarnados. Mas isso não é de nos assustar hoje, quando a gente já consegue compreender que a gente leva para o mundo espiritual aquilo que está dentro de nós. Então, eles assim se apresentam também no mundo espiritual, porque levaram isso para lá. Então, ele fala assim, membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Então, havia neles uma lesão perispiritual. Essa lesão, a gente sabe que essas marcas que foram feitas, que lesionaram o perispírito, é fruto de uma vida indisciplinada na matéria, que se não foi corrigida a tempo, é levada para o plano espiritual. E mais à frente eles vão citar um caso específico de mutilação, ok? Só estou fazendo algumas lembranças para a gente. Então, vamos lá. Mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio, indagou Hilário espantadiço. Será que eles vão poder melhorar, né? Então, o áudio responde, sim, esclareceu. Assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando, assim, novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Então, veja bem, eles podem se beneficiar com tudo aquilo que está acontecendo na reunião pública, na reunião de desobsessão também. Podem se beneficiar e se renovarem mentalmente. E, com isso, eles vão conseguir ir melhorando paulatinamente dessas enfermidades que eles levaram para o plano espiritual, que estão lá marcadas no seu perispírito. Então, a gente aqui embaixo, eu fiz um quadro comparativo para a gente não esquecer que a mente, a nossa mente, ela é um reflexo da nossa consciência. Se a nossa consciência está aberta, dilatada, que bom, essa mente nossa vai ter também uma mente aberta, dilatada, com grandes percepções. Então, a mente é o reflexo da consciência, o perispírito é o reflexo da mente. Então, eu pergunto para vocês, esses espíritos que se apresentam num plano espiritual, mutilados, com aspectos de doenças, eles estão o quê? Com uma consciência fechada. A consciência, ela é fechada quanto menos ela entende e vive as leis de Deus. Então, são consciências que ainda estão fechadas para as leis de Deus, estão andando, portanto, distanciadas da lei de Deus, e por isso enfermaram quando estavam encarnados e continuam enfermos no mundo espiritual. Qual é a única forma que esses espíritos têm de poderem adquirir saúde de novo? É alguém dando a saúde para eles ou eles construindo essa saúde dentro deles, gente? Construindo a saúde? Estão todos de acordo ou não? Sim ou não, gente? Tem sim. umas manifestações, isso, faz alguma coisa, se sacudam para saber que vocês estão acordados. Isso aí, né? A espiritualidade ajuda, mas não soluciona. Jung já falava isso, né? A ajuda vem de fora, a solução vem de dentro. Então, é preciso que essas almas queiram se reestruturar no caminho, na direção das leis de Deus. Então,
A mente é o reflexo de uma consciência, da nossa consciência, porque a consciência está em nós, nós espíritos imortais. O perispírito é o reflexo dessa mente e o corpo físico é o reflexo do perispírito. Portanto, se nós ainda estamos às voltas, é porque ainda não estamos vivenciando as leis de Deus como gostaríamos de vivenciar. Ou pode ser que nós ainda estamos colhendo os frutos de sementes plantadas em outras existências. Às vezes, agora até a gente está com muita predisposição de viver as leis de Deus, estamos até vivendo. Mas por que ainda nos encontramos às voltas com as doenças? Porque estamos colhendo os frutos de uma sementeira equivocada, né? Então, para a gente saber se a gente está colhendo os frutos, ou se a gente ainda não fez a devida reforma, a gente precisa entrar no autoconhecimento, porque a pessoa se conhecendo, ela vai saber mais ou menos em que ponto ela se encontra, né? Então, vamos lá, por isso a importância do autoconhecimento. E nós somos, portanto, é o que o Aulus está tentando explicar para o André Luiz e para o Hilário o tempo todo, herdeiros de nós mesmos, porque as doenças que nós possuímos, o que temos, os que estamos desenvolvendo, os que já estamos vivenciando, elas são frutos nossos, né? Então ele coloca ali, a consciência é um núcleo, aí eu botei uma imagenzinha como isso aqui, ó, no meio fosse a consciência, tá? Isso aqui fosse a consciência. Então a consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vasta fieira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhe eram característicos. Então, a consciência é esse centro, né, esse núcleo de forças, que pode gerar o bem, que é essa parte mais clara aqui, ou gerar o mal, que é essa parte aqui, ó, mais escura que eu coloquei. Mas quem é que gera isso? Somos nós. E quem é que pode parar a produção de negatividades? Somos nós. A partir do momento em que vamos tentando, nos esforçando em viver as leis de Deus, nós vamos parando de criar essa psicosfera, né, que fica gravitando ao nosso redor de enfermidades. Então, tudo depende da gente, por isso que eu botei ali, nós somos herdeiros de nós mesmos. Precisamos nos atentar sobre isso. E aí, um caso de amnésia. Fenômeno natural? Será? Né? Interrogou Hilário perplexo. Sim, pode ser um caso de amnésia natural, em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão hipnótica. Então, havia ali um daqueles espíritos sofredores que estava no processo de amnésia. Então, ele diz assim, é uma amnésia decorrente, né? Decorrente de algum desequilíbrio dele vivenciado na Terra e que se reflete hoje no plano espiritual, ou esta amnésia que esse espírito está sofrendo é em função de uma hipnose, de algum espírito inferior que está hipnotizando ele para que ele não entre em contato, fique sempre com aquela falta de recordação, não permitindo a esse espírito dar seguimento evolutivo, poder fazer a correção dos males que ele infringiu na própria vida e, ao mesmo tempo, desenvolver potenciais e valores que já existem dentro da sua alma. E aí, vamos lá, vamos ler, vamos dar seguimento, né? Então, o Aulus coloca, pode ser, Hilário, que são desequilíbrios trazidos da Terra, mas é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. A gente sabe que na mente, não sei se vocês vão lembrar de aulas que eu já dei aqui no passado, a gente tem o departamento da memória. Os obsessores poderão nos hipnotizar e a gente, então, não ter acesso a esses departamentos. Mas eles vão falar assim, nós somos joguetes de obsessores, seremos joguetes de obsessores enquanto estivermos afastados das leis de Deus. Porque à medida em que vivenciarmos as leis de Deus,
não tem como eles terem acesso aos nossos arquivos. Ok? Então, ele coloca que pode ser. Encontra-se ainda profundamente imantado, ele vai falar da situação desse espírito, né? Olha como é que esse espírito encontrava-se. Encontra-se ainda profundamente imantado as sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Quer dizer, ele está preso à vida material, muito preso, né? Assim, considerando, é provável que esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se teriam associado no mundo. Então, provavelmente já é uma obsessão, porque ele já tinha uma vida muito voltada para o mundo material, para as coisas materiais, não perquiria sobre as coisas espirituais, não refletia sobre as coisas espirituais, não procurava moralizar-se por conseguinte, e aí ele já sofria uma obsessão quando ainda se encontrava encarnado, continuando a mesma em plano de desencarne. Pode falar, Rosana? Mas por ele estar com essa amnésia, não teria aí um processo de subjugação também? Ou não? Um processo de ligação? É o que o Aulus... Subjugação. Subjugação. Pode ser que na vida material, né, ele estava num processo de subjugação muito grande e que essa influência tão ostensiva passou a ser, deu prosseguimento no campo, na vida, no mundo espiritual, sim. Mas, de qualquer forma, ele ainda tem, ainda que fraca, algum nível de vontade, porque a gente precisa compreender que na subjugação, não sei se vocês lembram, na subjugação a vontade está enfraquecida, assim como na fascinação, o raciocínio, a lógica está enfraquecido. Mas enfraquecido não é anulado de tudo, porque se fosse anulado de tudo, seria missão impossível para o espírito exercer qualquer vontade de poder retornar ao princípio de normalidade e de equilíbrio. Então, nunca é 100%, nenhum espírito está 100% no comando de uma situação, mesmo no caso de uma subjugação. A vontade pode estar muito enfraquecida, mas não 100%. Por isso que é possível desligamento, mas é preciso que esse espírito dê um mínimo de contribuição para que a espiritualidade, então, possa exercer uma influência mais significativa e libertá-lo do processo obsessivo. Não sei se eu te respondi, Rosana. Sim, então, que eu imaginei que, como ele não tinha, né, estava quase que hipnose, né? Hipnose, então, assim, é um processo de hipnose, ele estava totalmente envolvido, né? Então, possivelmente poderia ter sido um processo de subjugação anterior e que o despertar era dificultoso, né? Embora, como você falou, a vontade ainda pode ser exercida a qualquer momento, né? Tem que ter um interesse e força, né? E tem que exercer uma força maior também, né? Tem que querer, em primeiro passo você tem que querer, né? E depois é um exercício de fortalecimento, assim como a gente fortalece os músculos, fortalecer a vontade. Primeiro ele tem que querer de verdade sair desse circuito, para que a espiritualidade, então, possa exercer uma influência maior e cortar esse vínculo hipnótico, que provavelmente, aqui na Terra, nós chamaríamos de subjugação moral, porque tem a subjugação corporal, lembra? Ela se desenvolve, ela se desdobra em dois momentos. Uma é a corporal, em que a pessoa que está subjugada, encarnada, ela faz determinados movimentos corporais ou tem determinadas atitudes e gestos corporais que não são condizentes com a sua vontade. E na subjugação moral, ela fala coisas, ela faz coisas que ela não tem vontade, mas executa. É ótimo, obrigada. Tá? Então, assim, eu só estou colocando isso que não é, nunca isso é 100%, senão vocês vão falar assim, então, é impossível o espírito poder se libertar dessa obsessão, a não ser que alguém retire esse espírito dele. Mas aí que a gente sabe, quem é que o colocou numa situação de obsessão? Ele mesmo. Então, ele mesmo, através de um trabalho dele, ele tem que granjear méritos para se desfazer desse processo obsessivo. Porque senão, ficar curado de uma obsessão seria uma coisa passiva e não ativa.
E não é isso que nos ensina a doutrina dos espíritos, ok, gente? Eu só estou dando ênfase a isso para chamar atenção, tá? Eu botei ali assim, sugestões pós-hipnóticas, só para a gente entender. É uma forma de comando mental que continua atuando mesmo após o desencarnado ter deixado o corpo físico. Espíritos obsessores de grande poder podem manter essas sugestões ativas, influenciando o comportamento e a memória da vítima. Mas tudo, gente, tem que ter uma porta de entrada. Lembre que a obsessão, ela tem graus, ela tem graduação. Ela começa numa obsessão simples, depois fascinação, depois subjugação, que se desdobra em moral e corporal. É que o espírito foi frouxando a sua vontade, foi se deixando levar. Então, todo esse caminho que ele fez, que percorreu até chegar a uma gravidade de uma obsessão, ele tem que fazer o caminho oposto para sair desse processo, tá bom? Então, essa sugestão hipnótica é uma vontade vigorosa de alguém que tem uma força mental muito grande, mas uma força mental usada para o mal, que fica mandando um único comando para que a pessoa, dentro daquele comando que ela vai mandando sempre, continuamente, é um gasto energético, né? Ela tem essa capacidade mental muito forte, ela manda aquela sugestão hipnótica e fica mantendo de forma contínua aquela sugestão, impedindo que a pessoa acesse determinados departamentos da vida mental, nesse caso aqui, o arquivo é da memória. Ok? Foi, gente? Se não foi, vocês falem, ou calem-se para sempre. Muito obrigada. Então, vamos lá. Aí, além da questão da amnésia, agora a gente viu ali que era um problema, né, de obsessão, a gente agora vai falar sobre uma deformidade agora no corpo perispiritual muito visível, que é o braço direito paralisado e ressecado. Lembra que eles vão dar um exemplo? Então, é claro que Hilário e André Luiz estão curiosos e a gente também quer saber como é que esse espírito foi parar ali no mundo espiritual com esta deformidade lá, né? Fora musculoso, estivador. Todo mundo sabe o que é estivador, aqueles caras grandões que trabalham nos cais de porto, né? Que são verdadeiros armários, que falta pouco levantar no braço os containers. Brincadeira, eles não levantam isso não, mas são fortes para chuchu. Fora musculoso, estivador no cais, alcoólatra, inveterado, que certa feita, de volta à casa, esbofeteou a face paterna, porque o velho genitor lhes probara o procedimento. Incapaz de revidar o ancião, cuspinhando sangue, praguejou desapiedado. Então ele bate no pai, porque o pai chama a atenção dele, que aquilo não é vida, que ele não podia viver dessa forma, se alcoolizando, enfim. E o pai, então, já machucado, né, ensanguentado, ele vira para o filho e fala assim: infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito seja. Lançou uma praga nele. Aí vocês falam assim: praga pega? Pega quando a gente tem culpa, né? Se eu estou aqui, alguém chega para mim, ó, vou te lançar uma praga, mas eu não tenho nada com aquela pessoa, não tenho nenhum vínculo com aquela pessoa, não fiz nenhum mal àquela pessoa. Eu não vou me permitir influenciar dessa maneira. Né? Mas quando a gente tem culpa no cartório, que era o caso dele, o que ele fez? Ele esbufeteou o pai, ele criou uma culpa no cartório. Né? Honrai vosso pai e vossa mãe, ele não estava conseguindo honrar o pai e a mãe ali naquele momento. Ouvindo tais palavras, o estivador, né, que bateu no pai, ouvindo tais palavras que se fizeram seguidas por terrível jacto de forças hipnotizantes, o pai falou aquilo com toda emoção, com toda a força da sua alma, né? O mísero tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Então, ele foi para a via pública, né? E voltou a beber mais ainda para esquecer daquela praga que o pai lançou sobre ele. E aí o que aconteceu? Cambaleante, né, porque estava bêbado, literalmente, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Né? Será que esse pai tem culpa no cartório? Faço pergunta para vocês. O pai tem alguma culpa desse filho ter perdido o braço? O
que vocês acham? Eu acho Olha, que tem, é, porque, na verdade, tem que haver uma compaixão e uma compreensão, né? E no momento que ele usa de uma certa crueldade, né? Porque vê que a pessoa não tem aquela capacidade de sair do vício tão fácil, né? Então, as palavras acabam sendo como se ardilosas, sabe? Aquelas palavras que não vão colaborar para ajudar, vão mas para cada vez mais trazer à tona a dor, né? Então, isso assim, a aí. pessoa não sabe como reverter aquilo, né? Não tem instrumento, né? Eu acho que os dois são culpados, né? Eu fico com você, Rosana. Eu também penso. A gente não viu no início aqui dos nossos slides que a palavra tem força? O rapaz se deixou sugestionar, né? E pela culpa dele ter esbofetado o pai dele e machucado gravemente, a força da palavra do pai influenciou ele para ele ser mais descuidado. Ele, sem ele perceber, de uma forma inconsciente, ele se tornou mais descuidado do que ele deveria se tornar. Agora, é claro que o pai não tem 100% de culpa, a gente não pode falar isso, né? Porque o pai não mandou ele beber, o pai não tornou ele um alcoólatra. Então, a culpa é proporcional ao nível daquilo de força que a gente emprega por palavras, porque nós sabemos que nós podemos errar por pensamento, palavras e obras. Então, dentro do nível de consciência desse pai, ele tem uma responsabilidade, a gente não sabe quanto, mas ele tem, tá? Estão Ele, colocando aqui no chat, não sei se tem culpa, mas certamente tem participação, é isso aí, né? Então ele tem uma participação, ele vai responder pela parte que lhe cabe. Quanto? Não sei, só Deus é que sabe o quanto que ele vai ter que responder, né? Mas em parte ele é responsável, sim. Nós somos responsáveis pelas palavras que nós dirigimos. Pode falar ou aí. ele, eu acho que assim, conscientemente, ele vai se culpar, porque o gesto dele fez com que o filho não entendesse que um pai falasse daquele jeito. Então, acho que o pai poderia ter agido de uma outra forma. O pai contribuiu para que ele também fizesse isso. Então, eu acho que não é uma questão de culpa, é uma questão Não de é assim, culpa, em um determinado momento, o pai vai refletir, vai dizer, não precisava ter falado desse jeito, né? é, Então, eu acho que vamos, isso dói muito. com certeza. Vamos tirar então a palavra culpa, que realmente não foi a melhor, e vamos falar de responsabilidades, né? O pai tem uma parcela de responsabilidade, não 100%, porque não foi o pai que bebeu, não foi o pai que bateu. Então, é claro, e não foi o pai que foi um distraído, foi para a rua bêbado e desatinado andando pela rua fora. Mas é claro que o pai praguejou, né? Usou da palavra para influenciar de uma forma negativamente esse filho. E esse filho acabou perdendo o braço, de verdade, né? Então, é claro que ele tem uma participação, uma responsabilidade. Quantos por cento? Só perguntando para Deus, né? Mas Nós não nesse temos. momento, Eni, talvez o filho precisasse muito mais de ajuda de um pai que não falasse nada do que um pai que falou aquilo que falou, embora fosse verdade ou quisesse balançar, mas é duro demais. Ele já está numa situação terrível. Tudo bem que ele bebia porque ele queria, ou sei lá por que motivo, né? Mas quem está de fora e não está participando disso, como a Rosana falou, cadê a misericórdia? É. Ainda mais uma pessoa alcoolizada, eu compreendo o seu lado, né? Uma pessoa alcoolizada, não adianta a gente querer dar lição de moral naquele instante, porque ela não tem capacidade de assimilação, né? Melhor seria talvez deixar o filho dormir, passar aquilo ali, e no dia seguinte, sim, fazer uma abordagem mais ostensiva, mostrando a ele, né, a que lugar que ele está levando a vida dele, em que direção que ele está levando. Mas, assim, eu compreendo que talvez esse pai já vinha num processo de sofrimento tão grande que talvez o desespero fez ele falar de uma forma rude e estourada, né? Então, assim, a gente não está aqui julgando, né? A gente está, assim, comentando posturas, né? Que poderiam ser assim, assado, mas sei lá se eu teria também essa postura. Eu também coloco minhas barbas de molho tanto para a parte do estivador quanto para a parte do pai.
Então, assim, eu só lancei isso para a gente parar para refletir, né, sobre as nossas responsabilidades. Que mesmo quando a gente age com fúria e inconsciência, porque a fúria nos leva a uma inconsciência, a gente vai ter uma parcela de responsabilidades, né, proporcional, mas vai ter. Bom seria se a gente não agisse mais com tanta fúria, né. Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido, ou seja, a falta do braço? Sim, para quem aqui é médio de incorporação sabe que sim. Sim, elucidou o assistente, refletirá no instrumento passivo as impressões que o possuem, nos processos de imanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio. Então, assim, se ele está, o espírito que se comunica, ele está sem um braço, o médium, ao momento da incorporação ou psicofonia, né, que a palavra correta é psicofonia, o médium que está dando a comunicação, que a gente chama às vezes isso de passividade, que não é passivo exatamente, né, mas é um termo utilizado, a gente vai sentir a falta daquele braço ali naquele momento, ou um braço inoperante. É como se a gente, naquele instante, ficasse com o braço inoperante também, tá? Mas sim é a resposta. Gente, basicamente faltam 10 minutos, e eu pergunto a todos que possam dar a sua participação aqui, vocês querem iniciar o outro capítulo ou quer deixar para uma próxima aula? Faltam 10 minutos para a aula terminar.